Você já tentou seguir em frente, mas algo dentro de você ainda está preso? Às vezes o que te trava não é o que fizeram com você, mas é o que você decidiu guardar. E essa mensagem não é sobre quem te machucou, mas é como você pode se libertar. Assiste essa mensagem até o final e depois você me conta como isso mudou sua vida, ok? Um abraço. Mateus 6, versículo 12, que diz assim, já estava lá, né? Eu me preocupando aqui. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então hoje nós vamos ficar nesse tema aí, né? Então perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, como eu falei, a série Pai Nosso, a sétima mensagem, sétima mensagem. O tema que eu coloquei como tema hoje, a fraqueza de não perdoar quando a oração vira contradição. Ok? Então o tema hoje, a fraqueza de não perdoar quando a oração vira contradição. Né? Então, a introdução nós fizemos aqui deixa eu começando a ler a introdução e depois a gente vai tocando barco. Essa parte do Pai Nosso é talvez a mais desafiadora e confrontadora, né? Porque se a gente perceber que até o momento, ainda no Pai Nosso, não houve nada que tivesse nos desafiando ou desafiando os judeus na época. Porque até então Jesus está ensinando a eles o que é o Pai Nosso. Quem é o Pai, qual é a referência do Pai. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Né? Agora entra uma parte que é desafiadora. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado ao quem nos tem. E nós temos uma leitura bem diferente disso. Né? Então, essa parte da oração talvez ela seja, talvez não, ela é a mais desafiadora, né, do Pai Nosso. Ao orar, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, não estamos pedindo um favor, estamos nos colocando diante de um espelho espiritual. Não é como quem pede um favor, mas a gente está se colocando diante de um espelho espiritual, ok? E a ação que nós tivemos vai refletir naquilo que está à nossa frente, que somos nós mesmos. A oração não força a encarar o quanto compreendemos ou não. Desculpa. A oração nos força a encarar o quanto compreendemos ou não sobre alguns aspectos. Sobre a cruz, a graça e o perdão que recebemos. Então essa oração do Pai Nosso, nesse exato momento, força-nos a nós entendermos, a encarar o que nós aprendemos até hoje sobre cruz, graça e perdão. E quando a gente fala sobre cruz, graça e perdão, parece que tudo isso está relacionado apenas a Jesus para nós. Parece que está relacionado somente àquilo que Jesus fez em direção a nós. Então a cruz é de Cristo. A graça é de Deus. E o perdão é dele para nossas vidas. E aí a gente se livra de uma responsabilidade. Porque se a cruz é dele, a graça é dele e o perdão é dele, então eu não posso fazer mais nada, eu só desfruto. Eu desfruto de alguém que morreu na cruz por mim, eu desfruto de um favor que eu não mereço, que se chama graça, e eu desfruto de um perdão. Não é? Não. Mas quando a gente ora essa parte da oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado os nossos devedores, nós somos forçados no anel a enxergar tudo isso, o que nós aprendemos até hoje. O que eu e você, Rosiane, aprendemos até hoje com relação à cruz? O que nós aprendemos até hoje com relação à graça e o que aprendemos até hoje com relação ao perdão? Porque se a cruz foi em seu benefício, então agora é hora de você tomar a sua cruz e fazer em benefício de outra. Porque se a graça é em seu benefício, então está na hora de você expressar a graça de Deus através da sua vida.
Deus é o único que tem graça, que faz, que dá a graça, que oferece, que oferta a graça, ok? Mas nós somos a expressão da graça dele. Amém. Nós não temos o poder de fazer nada por alguém que seja do tamanho ou que pudéssemos quantificar a graça de Deus. Mas nós podemos ser o espelho daquilo que nós fazemos em Deus. Glória a Deus. E o perdão, então, se Deus nos perdoou, o que você espera que Ele faça, que você faça em nome dele? Porque o perdão não vem de sentimento, vem de decisão. Amém. Amém? Amém. Perdão é uma decisão. Deus não... Oi, Rita, fala. Não é sentimento. Não é sentimento. Decisão. Deus não sentiu no coração, aí eu estou sentindo algo assim no coração de perdoar a Milena. Sabe, agora estou sentindo no coração de perdoar a Sônia. Não foi isso. Porque ele olhou para mim e para você, Sônia, falando assim, esses dois só vivem pisando na bola, são dois vacilões. Mas eu decido perdoar. Glória a Deus. Entende? Eu olhar para você e para mim, Rosiane, e falar assim, olha, crente são alguma coisa, mas só vive pisando na bola. Mas eu decido perdoar. E aí quando a gente pensa nisso, né, amor? O que Deus espera que nós façamos? A mesma coisa. Que alguém que talvez tenha pisado na bola com você, que talvez tenha te machucado, te arranhado, feito você sangrar em alguma parte da sua vida, em algum momento da sua vida, e você tem que decidir o quê? Perdoar. Por quê? Porque isso expressa o que você aprendeu da cruz, da graça e do perdão. Eu sei que eu estou tentando te dar um comprimido e não te dar água para você engolir, mas vai botando um comprimidinho na boca que você vai, no final você vai conseguir engolir, nem que seja força. Né? Então, compreendemos ou não a cruz, a graça e o perdão. E mais, ela denuncia com clareza quando estamos vivendo como acusadores e não como filhos. É bravo isso, né, Karina? Porque a cruz, ela vai denunciar a gente. Porque essa relação com o Senhor, ela vai denunciar quem nós somos. Não tem como, atrás da cruz, não tem como, diante da cruz, não tem como, diante dessa vida com o Senhor, nós nos escondermos de quem somos. Ela vai denunciar sempre quem nós somos. Sempre vai denunciar quem nós somos. Ou vai denunciar que nós somos filhos. Amém? Amém. E agora que o comprimidinho vai começar a ficar amargo na sua boca. Ou vai denunciar que você e eu somos acusadores. Porque quando eu decido não perdoar, eu passo a ser um acusador. Você vai entender já esse conceito. Eu não vou tentar adiantar, não. Então, hoje nós separamos alguns pontos. 3 pontos para nós meditarmos em cima dessa mensagem. O primeiro ponto. O perdão de Deus não está em negociação. Ele já foi concedido. Amém? Amém. O perdão de Deus não está em negociação. Ele já foi concedido. Deus não nos perdoa como resposta ao nosso perdão, mas nos convida a viver em coerência com o perdão que Ele já nos deu. Deus não nos perdoa como resposta ao nosso perdão, mas Ele nos convida a viver com coerência, alinhado com o perdão que Ele já nos deu. Porque quando a gente lê aquela passagem ali, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, então parece, vê se não parece, que Deus vai me perdoar à medida que eu perdoar alguém. Ok? Não parece isso? Mas se eu começar a falar dessa forma, então eu estou excluindo o perdão de Cristo. Eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo, que é para me perdoar, tem que ter a minha chancela. Eu preciso perdoar, senão faltou alguma coisa. Conseguindo entender? Amém? E não é isso? Então, Deus não nos perdoa como resposta ao nosso perdão. Ele nos convida a viver em coerência com o perdão que Ele já nos deu. Essa parte da oração não é uma condicionalidade. Se eu perdoar, então Deus me perdoa. Não há uma condição.
ela não é uma condicional, ela não há uma condicionalidade dizendo se eu perdoar, então Deus me perdoa. E como eu falei aqui agora, isso seria uma negação da cruz. A verdade é o oposto. Deus já nos perdoou em Cristo. É Hebreus 10, 18. Deus já nos perdoou em Cristo. E pelo fato dele já ter nos perdoado, o que nós vamos fazer com isso? O que nós fazemos a partir disso? E olha, como eu estou falando, Hebreus 10, 18. Isso, 10, 18. Olha o que diz Hebreus 10, 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Oblação pelo pecado seria não há mais sacrifício pelo pecado. Entende? Então quando eu penso que perdoo os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os meus, aqueles que estão, os meus devedores, né? Então eu estou dizendo exatamente, a gente passa uma ideia exatamente, dizer o seguinte: se eu perdoar, Deus me perdoa. Só que aí Hebreus vem dizendo, onde há remissão destes pecados, onde há a transformação, onde a cruz entrou para perdoar esses pecados, Paulo está dizendo, não há mais sacrifício para fazer por isso. Não há mais o que você e eu fazermos para que o pecado seja, para que o perdão seja liberado. Deu para entender? Por que eu estou falando sobre isso? Só para você entender, só para nós entendermos, construirmos uma base, que o que está dizendo no Pai Nosso não está ligado a você liberar perdão para ser perdoado. Você vai perceber que quando nós não liberamos o perdão, nós vivemos uma prisão. Porque a outra pessoa que é o objeto da sua falta de perdão, essa pessoa já está livre. Ela já foi coberta pelo sangue de Cristo. E a gente é que fica preso. Amém? Amém. Jesus, ao nos ensinar essa oração, não está dizendo que o perdão de Deus depende da nossa conduta, mas sim que a nossa conduta revela se entendemos o que recebemos. Amém? Jesus nos ensina nessa oração, ele não está dizendo que o perdão depende da nossa conduta. Esse perdão não depende do que eu e você fazemos. Não depende se eu liberei ou não liberei, não depende se eu liberei a outra pessoa ou não. Não depende daquilo que talvez lá no passado algumas coisas ou algumas pessoas tenham te ferido na alma e você carrega isso durante a sua vida inteira. E talvez você não sinta essa liberdade, talvez você não sinta que está livre disso. Por quê? Porque você está carregando isso. Porque você está carregando durante uma vida inteira. E o que o Pai Nosso está ensinando é exatamente a consciência do reino, a natureza do reino. Como que Deus liberta, como que Deus transforma a nossa vida e o nosso coração a partir de uma decisão nossa. A partir de você decidir. A partir de você sair da prisão que você mesmo se colocou. Porque você está carregando peso, porque a pessoa está carregando peso. Então, não depende da nossa conduta, mas sim, a nossa conduta revela se entendemos o que recebemos. Lembra que eu falei sobre a cruz, a graça e o perdão? A nossa conduta revela se entendemos isso ou não. Então agora vamos pensar juntos sobre isso. Vamos juntar isso, né? O ensino do Pai Nosso, especialmente, esse trecho, é dado por um judeu. Olha o peso disso, gente. O ensino do Pai Nosso, ele é dado por um judeu, a judeus, lá no tempo romano, debaixo do Império Romano. Jesus está vindo dar essa mensagem a um judeu, passando essa mensagem para judeus que estão debaixo do Império Romano. O povo vivia sobre ocupação, humilhação, injustiça.
Os romanos não eram apenas estrangeiros, eram invasores, soldados, cobradores de impostos e violentos. Quando Jesus ensina, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, ele está dizendo aos judeus que o perdão que eles receberam de Deus exige a disposição de perdoar até mesmo os opressores. Isso é pesado demais, gente. Isso é muito impactante. Isso é muito impactante. Porque nós estamos falando de Jesus, que é um judeu, que está dando essa mensagem aos judeus que estão na sua terra, que foram invadidos por Roma, que são violentos, que são opressores, e que esses judeus estavam esperando que o Messias viesse para quê? Para libertá-los, para bater de frente, para guerrear e tal, e de repente vem um Jesus que fala, é hora de perdoar esses opressores. É hora de você abrir o coração e fazer completamente diferente do que o mundo te ensinou a fazer. Quando Jesus, eu vou ter que ler esse nome porque é muito forte. Quando Jesus ensina, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ele está dizendo aos judeus, ele está dizendo aos seus, ele está dizendo aos seus filhos, ele está dizendo hoje aqui para mim e para você, que o perdão que eles receberam, que o perdão que nós recebemos, isso exige de nós a disposição de perdoar até mesmo os opressores. Ele está levando uma mensagem completamente louca aos olhos do homem. Ele está levando uma mensagem completamente incompreensível para a razão do homem. Porque no mundo você vai ouvir sempre: me acertou aqui, eu acerto ali. Me deu aqui, eu devolvo. Não é isso? Olho por olho, dente por dente. Cara, você não acredita que eu estava pensando qual é esse ditado. Eu falei, e agora que eu não venho o ditado? Vou ter que inventar alguma coisa aqui agora para colocar nesse ditado. Agora está certo. Bateu, levou. Então é isso aí, olho por olho, dente por dente. A gente está aí, olho por olho, dente por dente. E de repente você chega num domingo de manhã, que sai longe pra caramba, lá de Zurique, para estar aqui para ouvir isso, Sônia. Para ouvir isso, Tereza. Que mesmo aqueles talvez que sejam opressores, pelo fato de você ter conhecido a cruz, a graça e o perdão, exige de mim e de você o perdão. Glória a Deus. Mesmo, Glória a nunca, mesmo que seja os opressores. Deus. Mesmo aquele colega que fez alguma coisa com você, que você ficou muito chateado, muito magoado, Jesus está falando para você, Luca, libera perdão. Mesmo assim. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Amém. Então isso não é uma autoajuda. Amém? Não é um moralismo. Não é simplesmente eu falar da boca para fora que eu vou fazer. Não é isso, gente. O evangelho não está estabelecido e pautado em cima disso, de um moralismo, de alguma coisa que eu falo da boca para fora, de falar, não, mas eu libero perdão para você, e lá dentro você está ainda com correntes e amarrado e preso dessa forma. Porque isso passa a ser um legalismo, passa a ser um moralismo. Né, Marcos? A gente passa a declarar aquilo que a gente não vive. Jesus, quando olhou para mim e para você, Rita, quando olhou para mim e para você, ele sabia exatamente o que nós fazíamos e até mesmo o que nós vamos fazer. Mas ele diz, eu te libero da prisão. O escrito de dívida, Milena, meu e seu, já foi riscado. Havia uma cédula com todos os nossos atos, que era a base legal para o nosso adversário poder acusar a gente, de dizer, ei, o Marcos fez isso, e aí, Manuel, sabe o que ele fez? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, que vai lá embaixo, ele pega o escrito de dívida, esse documento, vamos dizer, que estava nas mãos de Satanás, dando base legal a Satanás de nos acusar, ele faz assim agora, ó, acabou, Sônia, está pago, Sandra, está pago, Karina,
Está pago. Ninguém mais pode acusar a mim e a você, Edson. Está pago. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou o nosso problema. Ele pagou aquilo que nós não poderíamos jamais pagar. Aleluia. Mas ao mesmo tempo nos coloca diante da cruz. Ao mesmo tempo nos leva para esse lugar da graça. Ao mesmo tempo nos leva para esse lugar que vai exigir de mim e de você expressar a natureza do amor e do perdão. Então quando eu olho para a minha vida e vejo que tudo aquilo atrás, Adriana, que ficou, sabe, que nós fizemos, que nós passamos, que nós isso e aquilo outro, que Jesus veio e disse, não me importa o que você fez, eu te amo tanto que eu dou a minha vida para você, e a partir de agora está pago. Glória a Deus. Você é liberto. Só que ele me pega como se quem me pega no colo, como quem pega nos braços, como que me leva a graça do Senhor e me mostra que eu não merecia, mas Ele me amou, que eu não merecia, mas Ele me perdoou. E agora, quando eu estou diante desse espelho espiritual, lembra que nós falamos no início? Quando eu estou diante desse espelho espiritual agora, eu consigo olhar e dizer, eu não consigo mais ser esse que arrasto a vida de outros durante a minha vida inteira. Eu tenho que perdoar. Eu preciso me livrar disso. Eu preciso tomar a decisão. O coração chega a estar... Amém? Então isso não é uma autoajuda, não é um moralismo, é um convite a viver a nova identidade. Que identidade é essa? A identidade do reino, a identidade de filho. Nós não somos mais estrangeiros. Nós não somos mais os judeus que queriam um mestre para poder arrebentar com a raça dos opressores. Nós entendemos agora que a mensagem veio não para que nós arrebentássemos com aqueles que nos arrebentaram, mas ao contrário, para perdoar aqueles que nos arrebentaram. Eu sei que essa mensagem é muito bonita, mas é brabo de fazer. Então vamos conectar esse contexto que nós falamos agora com a cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Já viu Jesus falando isso? Na cruz? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. É o que Jesus fez. E é interessante, como assim perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem? Já pensou nisso? Eu estava estudando essa semana lá em casa, e quando eu li assim, vem os versículos, né, para você ir compondo a mensagem, o esboço, e eu lembrei desse versículo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E eu fiquei assim, como assim eles não sabiam o que faziam? Como assim eles não sabiam? Eu escrevi, né? Como assim eles não sabiam, né? À primeira vista, sou absurdo. Como assim não sabiam o que estavam fazendo? Até escrevi. Aí eu botei, sabiam que estavam matando um inocente? Eles sabiam? Sabiam. Eles sabiam. Sabiam que o julgamento tinha sido manipulado? Sabiam ou não sabiam? Sabiam. Sabiam que o julgamento tinha sido manipulado. Sabiam que estavam trocando Barrabás por alguém que curava, que libertava e amava. Não sabiam disso? Sabiam. Eles sabiam. Sabiam que estavam mentindo, tramando e acusando. Então quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, e eu me esbarro com essas interrogações. Eles não sabiam que estavam tramando, mentindo, eles não sabiam que estavam manipulando o julgamento, eles não sabiam quem era Barrabás e trocando Barrabás por Jesus, eles não sabiam que estavam matando um homem inocente. Sabiam. Então o que Jesus quer dizer com isso? E eu escrevi, sim, sabiam. Mas sabiam o que exatamente? O que eles sabiam exatamente? E aí vem uma revelação assim muito forte, porque Jesus está olhando para além do ato. Jesus está olhando para além do que eles estavam fazendo. Ele está olhando a raiz espiritual, a cegueira existencial,
o domínio do pecado que os fazia agir como agentes do sistema opressor sem entender o que estavam tocando. Deu para entender? Jesus consegue enxergar no meio dessa dor. Olha, gente, sério. Jesus consegue enxergar no meio da dor, no momento da dor, Jesus consegue enxergar duas visões distintas. A primeira, eles sabiam o que estavam fazendo. Segundo, eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam o que estavam fazendo no físico, no mundo real ali, mas eles não sabiam o que estavam fazendo por causa dessa cegueira espiritual, dessa cegueira existencial, por causa do domínio do pecado. Eles não sabiam. No meio da dor, Jesus consegue enxergar o interior. Então o que eu quero dizer com isso? Que há possibilidades, minha e sua, de no meio da dor, Bia, eu e você conseguirmos enxergar o que Jesus enxerga. Você pode estar passando por crises, você pode estar passando por momentos violentos dentro de você, onde há todas as razões, todos os motivos plausíveis para você acabar com a raça dessa pessoa dentro de você. Né, Edson? Há todas as possibilidades. Você tem justificativas plausíveis, você tem justificativas reais e concretas, que alguém te feriu, que alguém te machucou, que alguém te denigriu, que alguém te traiu. Você tem todas as justificativas plausíveis e isso está te doendo muito. Está fazendo você, sabe, arrastar por algumas coisas. Só que no meio dessa dor, Jesus está dizendo para mim e para você que há condições de nós sermos libertos disso tudo. Aleluia. De nós conseguirmos a libertação disso tudo. Porque quando eu e você não liberamos esse perdão, nós não estamos prendendo a pessoa em nós estamos nos prendendo. Nós estamos nos escravizando a esse sentimento. Então, no meio da sua dor, você consegue dizer: basta, siga a sua vida, eu libero perdão para você, siga a sua vida, porque agora eu tenho paz. Glória a Deus. De não olhar mais para a dor, de não olhar mais para aquilo que me machucaram, que me feriram, que me arrebentaram, mas eu não preciso mais olhar para isso. Por quê? Porque a graça me salvou, a graça, a cruz e o perdão me libertou desse sentimento horrível que eu tenho por tal pessoa. E hoje eu quero liberar isso. Glória a Deus. Quantos conseguem entender isso? Aleluia. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Então, olha que eu acho isso muito forte, né? Ele está olhando para essa raiz espiritual. Nós temos que ter condições de enxergar isso. Nós temos que ter condições. Pai, perdoa esse camarada. Perdoa essa mulher. Perdoa esse Zé Ruela aqui, porque ele não sabe o que faz. Perdoa. Não é não? Perdoa, porque ele não tem a mesma visão que eu tenho. Ele não tem o entendimento. Não o entendimento, melhor acertando aqui. Ele não tem o conhecimento que hoje eu tenho do Senhor. Amém? Jesus está dizendo, eles sabem o que fazem, mas não sabem contra quem estão fazendo. Então todas as pessoas que talvez tenham pisado na bola com você sabem o que fazem. Eles só não sabem contra quem estão fazendo. É contra o Filho de Deus. É contra uma filha de Deus. E que, completamente diferente da mensagem que nós estamos acostumados a ouvir pela internet, Deus não vai te honrar abatendo os teus adversários. Deus vai te honrar quando você amar o seu adversário. Ore por aqueles que te perseguem, ame aqueles que te perseguem, ame seus inimigos. É outra loucura, né, Milena? Porque os meus inimigos eu quero botar um alvo bem na testa e pum! Vai com Deus. Ainda espiritualiza, ó Senhor, te entrego nas tuas mãos. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, ame. Ame. Pode falar, fala alto para poder sair na gravação. Quando nós temos esse entendimento sobre o perdão,
Nós podemos ler o Salmo 23, no verso 5, que diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Princípio de autoridade. Princípio de autoridade para poder liberar esse perdão. Ou seja, o perdão não é liberado através do poder, é da autoridade. Não é com força, é com conhecimento. Glória a Deus. Perfeito isso que você falou. Glória a Deus. Amém? Amém. Porque a gente pensa em poder. Jesus nos dá autoridade. Então a autoridade me faz conhecer. E conhecendo, eu exerço a autoridade. Diante desse mundo espiritual que diz que eu tenho que matar, eu vou dizer, eu vou amar. Autoridade. Amém? Amém. Então, eles achavam que estavam matando um agitador, um problema religioso, uma ameaça ao templo, né? Eles não sabiam que estavam tocando no Deus Filho. Não sabiam que estavam tentando contra a vida. Ou seja, Jesus os vê como cegos espirituais, dominados por estruturas humanas de poder, medo e religiosidade. Então vamos conectar isso ao Pai Nosso agora. Vamos voltando à oração do Pai Nosso. Deu uma passeada para formar a base. Acho que nós temos uma base agora para estar em cima e poder conversar sobre isso. Então, conectando isso ao Pai Nosso, quando oramos, isso estamos dizendo. Quando oramos isso, estamos dizendo. Eu coloquei como se fosse uma oração para a gente entender. Quando oramos isso, nós estamos dizendo: Senhor, me dá olhos como os teus. Olhos que não veem o outro como ofensor, mas como alguém que é dominado pela cegueira do pecado, pelo medo e pela prisão espiritual. Isso muda tudo. Porque antes eu olhava o outro como um safado sem vergonha, miserável. Filho do cão. Não é? Mas a gente olhava assim. E crente é engraçado que crente, né, tem um xingamento espiritual, né? Porque ele olha pro camarada que pisou na bola com ele e fala assim: irmão, Deus te abençoe. Na verdade, assim, vai pro raio que o parta. Lá no fundo ele está dizendo: vai pro raio que o parta, miserável. Filho do cão. Não é? É, ué? Ô, gente, só eu que sou assim ou nós somos normais? Somos normais, não somos, Manuel? Somos normais. Mas aí o Senhor, Ramon, diz para mim e para você que a nossa oração é essa. Que nós precisamos chegar a um ponto de conhecimento e dizer: Senhor, me dá olhos como os teus. Não é uma poesia, é um desafio. Porque olhos como os do Senhor nos faz... Aí você depois bota mais um pouquinho de água. Porque olhos como o Senhor, obrigado, Edson. Olhos como o Senhor me faz enxergar o que eu não quero enxergar. Tá ligado? Olhos do Senhor, a Rosane lá na casa dela, assim, toda feliz: Senhor, me dá olhos como os teus. Bem lindo, bem romântico. Bem lindo, bem romântico, bem espiritual. Pá, só falta criar asas e levantar do chão. Tão espiritual. Só que o Senhor vai falar para ela assim: olha, mas se você quiser os meus olhos, você vai enxergar o que você não quer enxergar. Porque nós vamos enxergar o que nós temos que fazer como filhos. E em momento algum Jesus se levanta como opressor, mas como agente de amor, de perdão. Tem uma amiga que ela fala, é uma alemã, ela fala sempre que tudo na vida é como um bumerangue, tudo volta. Mas ela fala isso amaldiçoando as pessoas que fizeram qualquer coisa contra ela. Com uma carga muito grande, né? Sim. Tudo volta. É. Tudo na vida volta. Exatamente. É como um bumerangue, tá mais ou menos. E no final ela quase fala assim: eu não quero mal dela não, mas vai voltar. É, mas que se arrepende, né? É. Eu jamais queria o mal. Eu sou uma pessoa tão boa. E você está pensando em pessoas 7 palmos debaixo da terra. Mais ou menos isso, entendeu? Senhor, me dá olhos como os teus. Olhos que não veem o outro como ofensor. Mas olhos como alguém que entende que essa pessoa está dominada. Como todo ser humano na face da terra é dominado enquanto não encontra a cruz, a graça e o perdão. Amém? Eu botei mais aqui uma outra oração só para mexer com a gente mesmo, assim, só para dar um, né, mexer com a gente.
que a gente pode orar também: Senhor, que eu aprenda a perdoar não apenas o que foi feito, mas também o que o outro ainda não tem maturidade espiritual para enxergar. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Vão fazer ainda mais com você. Amém? Assim como você também vai fazer com alguém. Não pensa que você e eu somos santinho, bonitinho, não. Porque a gente vai pisar na bola com alguém ainda. Amém? Não é verdade? Porque orando dessa forma, isso é perdoar como Jesus. Isso é viver na contramão do mundo. Nós falamos sobre isso. Isso é viver na contramão do mundo. O mundo, olha, normalmente isso, o senso natural, a compreensão social, ela vai dizer para mim o quê? Olho por olho, dente por dente. Fez com você, você vai fazer de volta. E se você quiser dar uma desculpa, é o que a Rita falou agora, né? Que a pessoa falou assim: ó, a vida é como um bumerangue. Vai rodar e vai acertar o teu quengo. Vai acertar o teu coco, e tomara que acerte com vontade. Porque essa é a compreensão do mundo. E detalhe, presta atenção, quando isso acontece, quando acontece alguma coisa ruim com a outra pessoa, a gente, né, a pessoa vai olhar, andar ainda toda assim e falar assim: Deus é fiel. Ou seja, Deus gerou o mal na outra pessoa para dizer que eu tenho razão. Gente, é ou não é isso? E a gente acha que o ato de ter acontecido alguma coisa ruim, Deus foi fiel a você. Só se for o Deus desse século. Só se for o príncipe desse mundo. Porque em momento algum Jesus fez isso. Jesus ministrou essa mensagem aos judeus que eram oprimidos por romanos, dizendo: perdoem eles. Jesus deu exemplo disso na própria cruz, dizendo: perdoem porque eles não sabem o que fazem. E nós estamos achando que Deus vai honrar a gente arrebentando com o outro. Ao invés de arrebentar com o outro, Jesus quer que você pegue esse inimigo e leve para a mesa, para ele entender e aprender o que é o amor dele. Não é? Gente, olha para a mesa e você vai enxergar isso. Desde o início, Jesus sabia que Judas ia traí-lo. E Jesus não é traído na cruz. Jesus não é traído na cruz. Jesus não é traído no momento que seus opressores estão fincando escravo em suas mãos. Jesus é traído aonde? Na mesa. Jesus é traído na mesa. Ou aquele que vai me trair está com a mão junto comigo aqui no pote pegando o pão. Mas ele chama esse traidor de amigo. Vai, meu amigo, faça o que você tem que fazer. Jesus não chamou esse camarada de amigo como deboche. Jesus chamou ele porque era amigo. Porque amava. Porque permitiu que Pedro sentasse à mesa, sabendo que Pedro negaria 3 vezes. E ele olha para esse Pedro e diz: Pedro, sobre essa pedra eu confiarei a minha igreja. Ou seja, sobre aquilo que você enxerga, sobre aquilo que você vê, sobre aquilo que nasce dentro de você. É sobre esse fundamento que eu vou edificar a minha igreja. É sobre o fundamento que você tem no Senhor que Ele vai edificar pessoas ao seu redor. Não é porque somos melhores, mas é porque conhecemos. E não temos mais como sacrificar, crucificar pessoas. Nós tiramos da cruz. Nós chamamos para a mesa. Amém? Isso é viver na contramão do mundo? Isso é o perdão do reino dos céus invadindo o coração de alguém na terra. Isso é o perdão, meu amor. Isso é o perdão do reino dos céus invadindo o nosso coração. Adentrando, percorrendo, preenchendo, Manuel, todos os espaços do nosso coração. Cada cantinho, cada ponto da sua vida emocional, cada ponto da sua vida, sabe, do seu discernimento, cada ponto Deus vai preenchendo. A ponto de eu olhar e falar:
tem algumas coisas dentro de mim que não cabem mais. Não cabe mais eu arrastar por tantos anos aquilo que aquele homem me fez lá no passado. Não cabe mais eu arrastar por tantos anos, sei lá, a falta de amor do seu pai por você, da sua mãe por você. A falta de compreensão, de sentar, de te fazer um carinho. E que muitas vezes você está arrastando isso por anos. E que você não está conseguindo, às vezes, expressar com o seu filho aquilo que não fizeram com você. E você não consegue abraçar o seu filho porque não te abraçaram. Você não consegue olhar dentro dos olhos dele e falar: filho, eu te amo. Porque o seu pai talvez não tenha feito isso. Porque sua mãe talvez não tenha feito isso. E por mais que você possa dizer: não, mas eu não tenho nada, eu não guardo isso no coração. Porque se você não guardasse, você estaria olhando para esse espelho da vida e você enxergaria o seu filho no seu olhos. Você olharia para o espelho da vida e você enxergaria, assim como Jesus te pega no colo como filho amado, você estaria pegando os seus filhos também e colocando no colo. Cadeias precisam ser quebradas. Amém? Cadeias precisam ser quebradas. Isso é uma decisão. Deus não vai gerar um sentimento no seu coração para que você perdoe. Você tem que decidir: eu decido mudar de vida. Glória a Deus. Amém? Amém. A gente está tremendo hoje. Quando retemos o perdão, guarda isso no seu coração que é importante. Quando retemos o perdão ao outro, expomos que ainda não entendemos a graça que recebemos. Quando nós retemos o perdão, a gente não entendeu ainda o que nós recebemos. Essa oração expõe um dilema. Essa oração expõe um dilema. Qual o dilema? Como posso dizer que fui perdoado por Deus e ao mesmo tempo manter alguém refém da minha mágoa? São perguntas que arrebentam com a gente. Né, amor? Como eu posso dizer que fui perdoado por Deus e ao mesmo tempo manter pessoas refém da minha mágoa? O que está em jogo não é o outro. O que está em jogo é o quê? Sou eu. O que está em jogo, Sônia, não é o outro. O que está em jogo é você. Tereza, o que está em jogo é você, não é o outro. A pergunta então é: se eu continuo cobrando a dívida do outro, será que entendi que a minha foi cancelada? Se eu continuo cobrando a dívida do outro, será que eu entendi que a minha foi cancelada? E quando eu digo cobrar a dívida do outro, não é às vezes falando, mas ir vivendo dentro. É às vezes você não declarar aos 7 mares, declarar audivelmente a sua mágoa, mas você está vivendo dentro. A mágoa está ali presa. Então, isso é forte demais. Se eu continuo cobrando a dívida do outro, será que entendi que a minha foi cancelada? A sua dívida foi cancelada. Reter perdão mostra que a minha experiência com a cruz ainda é superficial e teórica. Amém? Segundo ponto, nós falamos do primeiro e vamos falar do segundo ponto. Quando não perdoamos, assumimos o papel de Satanás, não de Cristo. Agora prepara que vai doer um pouco, tá? Quando não perdoamos, assumimos o papel de Satanás, não de Cristo. E eu explico. A acusação é o ofício do inimigo. E reter perdão me alinha com ele.
Porque por mais que eu não acuse verbalmente, eu acuso internamente. E a acusação é o ofício do nosso adversário. Então, quando eu decido, preste atenção, quando eu decido não perdoar, então também eu decidir manter conscientemente. Deu para entender? E conscientemente o adversário acusa constantemente os filhos de Deus. Então, conscientemente eu acuso do meu interior aquele ou aquela que fez alguma coisa sem liberar essa pessoa. Estou alinhando a minha visão a quem? É o mesmo princípio. É pesado isso, né? Apocalipse 12, versículo 10. Apocalipse 12, 10, e diz: e eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é o quê? Derrubado. O qual diante do nosso Deus os acusava o quê? Qual que é o ofício do acusador? Acusar. Do diabo, Satanás, acusar de dia e de noite. Só para mostrar que esse é o ofício dele. Esse é o ofício dele. Então é muito grave, é muito sério isso. Não é simplesmente nós resolvemos ficar com as nossas emoções, já, mas ninguém sabe. Sim, sabe. É um reino espiritual que Deus sabe de todas as coisas, permeia todas as coisas, perscruta todas as coisas, sonda todas as coisas. Então o acusador do nosso irmão, né? O papel do acusador é insistir na culpa alheia. É insistir na culpa alheia. Por mais duro que isso soe, todo cristão que insiste em reter o erro do outro se distancia do Espírito Santo e se aproxima do espírito da acusação. É uma verdade. Porque depois de ouvirmos uma mensagem como essa, nós somos indesculpáveis. Depois de nós ouvirmos uma mensagem como essa, nós somos indesculpáveis. Então, se você ainda assim quiser reter o que está dentro de você e não tomar a decisão, você se distancia do Espírito de Deus, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele manda fazer, e se alinha ao Espírito desse mundo, o príncipe desse mundo, que é o de acusar. Constantemente. Jesus nos ensina essa oração para nos arrancar desse lugar. O perdão já foi dado. Reter o pecado do outro é uma usurpação da cruz. Eu roubo o sacrifício. Deu para entender? É uma usurpação da cruz. Eu me torno um depositário de uma dívida que já foi paga. E eu peguei aqui o dicionário para você ter uma ideia. Depositário, o que é depositário? Aquele que guarda algo que pertence a outra pessoa. Então, quando você decide não fazer isso, eu me torno um fiel depositário de uma dívida que já foi paga. Eu retenho isso. Eu guardo essa pessoa. Eu retenho essa pessoa. O problema é que eu não retenho a pessoa, eu retenho a mim mesmo. O que é isso? Se não um ato de idolatria. Eu acabo idolatrando porque ele passa a ser o objeto da minha raiva, da minha mágoa. Ele passa a ser um objeto que eu quase que cultuo. Da atenção, do foco, da energia. Perfeito. Da atenção, do foco, da energia. Isso virou uma idolatria. É colocar minha dor, meu orgulho, minha justiça acima da obra redentora de Jesus. É colocar a minha dor, o meu orgulho, a minha justiça acima da obra redentora de Jesus. Quando eu digo que alguém só será perdoado de verdade quando eu resolver perdoar, eu estou dizendo com os meus atos que o sangue de Cristo não é suficiente. Falta o meu carinho. O sangue de Cristo é o suficiente. Amém? Mas olha Hebreus, por favor, Hebreus 10, 18. A gente vai
perceber que em Hebreus 10, 18, ele diz assim: ora, onde há remissão desses, o que é? Não há mais oblação pelo pecado, não há mais sacrifício pelo pecado. Já foi feito. Glória a Deus. Já foi feito. Amém? Amém. Ou seja, eu não sou necessário neste processo. Você não é necessário neste processo. Então, quando você e eu decidimos manter sentimentos como esse de outras pessoas, todo o processo de perdão já foi feito. Nós apenas nos enganamos e nos prendemos. Ao não perdoar, eu mantenho viva uma prisão onde só eu continuo preso. Ao não perdoar, eu mantenho viva uma prisão onde só eu continuo preso. Perdoar não é esquecer. Eu quero deixar isso bem claro também. Porque você nunca vai esquecer. Quando você olha uma cicatriz, eu tenho uma cicatriz aqui na perna que foi quando me machuquei quando eu era militar, lá quando eu ainda tinha cabelo. Bem novo. E quando eu olho, eu sei exatamente como eu me machuquei. Eu estava fazendo um exercício de campanha e me machuquei. Eu sei te contar exatamente. Eu tinha 18 anos, 19. Sei exatamente contar. Então, perdoar não é esquecer. A cicatriz fica. A cicatriz fica. Mas a questão é que você consegue olhar para essa cicatriz agora e não mais ser um ser emocional. Você está liberto das emoções. Não dói mais. Não dói mais. Perfeito. Isso é perdoar. Perdoar é reconhecer que a dívida foi paga por alguém que não era o devedor. A dívida já foi paga. E ele não era o devedor. Já foi paga por você e já foi paga para você e para mim e já foi paga para essa pessoa que está dentro de você. Amém? Amém. Não ouvi não. Amém? Amém. Amém, é isso aí. Reter o perdão é ficar amarrado à lembrança do erro. É viver com alguém preso dentro de mim, alguém que Deus já libertou, mas eu continuo mantendo acorrentado no meu coração. Essa oração não fala do outro, mas fala de mim. E eu vou terminar o sermão agora, a mensagem. Eu estava ouvindo uma mensagem, na verdade uma mensagem não, um vídeo que eu passei rolando e encontrei um vídeo do pastor Neil Barreto, não sei quantos conhecem Neil Barreto. E eu quero só fechar aqui com o que ele falou. Eu literalmente escrevi tudo que ele foi falando, porque tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. João capítulo... Não precisa botar não, que vai dar diferença, eu quero pegar a versão dele mesmo. João capítulo 14, versículo 27, e mesmo João capítulo 14, versículo 30, ele fala assim, vou ler o texto. João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E João 14, 30, ele diz, já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo se aproxima e nada tem em mim. E eu, quando eu olhei isso, ele continuou falando, eu falei, uau, isso tem tudo a ver com a mensagem de amanhã. E aí eu continuei escrevendo. Então ele fala, duas fontes de paz. A primeira, a paz do mundo, e a segunda, a paz espiritual, né? Que ele aborda aqui em cima. Eu deixo a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, ou seja, dois tipos de paz. Que eu até coloquei que nós não vamos trabalhar isso. Isso é um tema para uma próxima mensagem, que dá uma mensagem muito boa isso aqui. Mas João 14, 30, e diz que já não falará muito, pois o príncipe desse mundo se aproxima e não há nada dele em mim. Que frase impactante, forte e profunda. Essa frase se refere a Satanás, o príncipe desse mundo. Não há nada dele em mim. Jesus está dizendo isso. O príncipe desse mundo se aproxima e não há nada dele em mim. E aí, Neil Barreto vai dizendo, eu vejo isso
de forma tão forte, porque é tão frequente nos dias de hoje vermos pessoas carregadas de outros, vermos pessoas inundadas por outros, gente que foi ferida, gente que foi traída, gente que foi machucada e não consegue se libertar desses sentimentos tóxicos. Essas pessoas acabam fazendo daquele que o machucou a razão da sua vida. Pessoas que não conseguem dizer, não há nada deles em mim. Jesus diz, não há nada do príncipe do mundo em mim. Então a gente carrega muitas vezes pessoas que nos machucou, que nos feriu, que nos traiu, e muitas vezes as pessoas não conseguem dizer, não há nada deles em mim, ou seja, eu estou liberado, eu estou livre. Então, pelo contrário, diriam, estou empanturrado deles, estou cheio deles. Me fizeram mal lá atrás e agora eu me faço mal mantendo-os em mim. Me fizeram mal lá atrás e agora eu me faço mal mantendo eles em mim. Isso é muito forte. Então a pergunta que fica para nós é: quanto de quem há em você? Quanto de quem há em você? Dependendo de quanto de quem há em você, saberemos dessa forma quanto de você há em si mesmo. Tá dando para entender? Parece um jogo de palavras, mas não é. Então a pergunta que fica é: quanto de quem há em você? Porque dependendo de quanto de quem há em você, saberemos o quanto de você há em você mesmo. Há tanta gente que não consegue uma vida equilibrada e eficaz e não entende o porquê. Isso impede que Deus possa abençoar, pois Ele quer encontrar você em você. Ou seja, Ele quer encontrar você totalmente em si. Então, eu termino dizendo, antes de terminar, e quando Ele o visita, Ele encontra muitos de outros em você. Então eu termino dizendo, liberte-se dos outros. Amém? Liberte-se dos outros. Exerça o seu direito de perdoar. Amém. Entenda, eu escrevi aqui embaixo, depois eu risquei e botei a palavra certa, porque eu tinha escrito primeiro da seguinte forma: exerça o seu poder de perdoar. E eu falei, não é poder, é um direito. Poder me leva para uma outra área. Direito me leva a entender, a conhecer o que Jesus fez e agora eu tenho o direito de fazer igual. Glória a Deus. Eu tenho o direito de perdoar. Glória a Deus. Livre-se Dos outros. Exerça o seu direito de perdoar. Glória a Deus. Esteja completamente em si e vá viver uma vida que vale a pena. Aleluia.